Abra comigo a sua Bíblia em Romanos capítulo 5. Diz bem assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que as tribulações, elas produzem perseverança, e a perseverança, ela produz a experiência, e a experiência produz a esperança. E a esperança, ela não traz confusão, ou, como nesta tradução, NTLH, ela não nos deixa decepcionados. Por quê? Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha a coragem de morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Vamos juntos? Vem comigo já para a Bíblia. Mas então Paulo ele fala que a fé ela é fundamental para que se inicie um relacionamento de paternidade com Deus. Pois é isso que ele está dizendo em outras palavras, quando ele diz: justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Olha, isso é maravilhoso, isso é tremendo. Jesus, ele é o meio pelo qual nos leva a ter relacionamento com Deus. Não tem outro nome na terra, não tem nome de mulher, não tem nome de outro homem, é só Jesus. Isso está escrito em qualquer Bíblia. Jesus deu a sua vida em sacrifício na cruz para salvar todos aqueles que nele creem. E como promessa do próprio Senhor Jesus, os tais não perecerão, mas terão a vida eterna. Quando Jesus ressuscitou, ele tornou possível que o homem, por meio da fé, crendo em seu evangelho e arrependendo-se de seus pecados, tal pessoa passasse instantaneamente a ser aceito por Deus, ou seja, justificado por Deus, passou da morte para a vida. E não uma vida qualquer, uma vida abundante, já aqui nesse tempo, 100 vezes aqui e mais a vida eterna. Olha só, vale ressaltar que o fato de você aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador não significa que você nunca mais terá problemas, não terá isenção de sofrimentos, não vai parar na fila do hospital, não vai ter conta mais para pagar, nada disso. Pelo contrário, você vai continuar tendo uma vida como qualquer outro tem, passando pelos mesmos problemas, aflições. No mundo teremos aflições, disse o Senhor Jesus, mas Ele venceu o mundo. A grande diferença
é que, como o Espírito Santo foi derramado em nossos corações, o amor de Deus foi derramado em nossos corações, a nossa forma de enxergar a realidade, a nossa forma de olhar para os problemas, não será como alguém que não tem a presença de Deus. Ao contrário, será numa perspectiva de fé, de esperança, de alegria. Ainda que venha dor, sofrimentos, ainda que venha decepções, ainda que possam vir agruras, as carrancas da vida se levantem contra nós, nós teremos uma cosmovisão diferente da realidade. Por quê? Porque somos movimentados pelo amor de Deus que habita em nosso coração. Somos movimentados pelo Espírito Santo de Deus que Ele nos deu e mora dentro de nós. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Claro que eu estou falando para aqueles que entregaram suas vidas ao Senhor Jesus. E se você ainda não fez, eu te convido a fazer hoje, agora. Veja outra coisa, só é possível vivermos em paz com Deus por causa do sacrifício do Filho de Deus. E é bom que todos saibam, não há outro meio que faça o Pai nos aceitar como filhos. Nada, nem ninguém, só Jesus é capaz de nos unir ao Pai. Só Jesus é capaz de unir qualquer pessoa, eu vou repetir, qualquer pessoa ao Pai. Só Jesus tem essa autoridade. Veja, a fé, então, é o meio para se alcançar a justificação, assim como somente a fé nos conduz à graça a qual estamos firmes. Foi isso que Paulo disse. Nós estamos firmados na graça. A fé é o acesso à justificação e é o acesso à graça de Deus. Porque nós não estamos firmes na lei, nas obras, em títulos, não estamos firmes em tempo de serviço, em ministérios, em igrejas, não estamos firmes em mérito algum. Até porque nossos méritos não valem nada para efeito de nós sermos salvos. Somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, mas é um dom de Deus. E não vem de nós para que ninguém se glorie. Veja, imagina se nós tivéssemos essa oportunidade de nos vangloriarmos. Eu estou salvo porque eu cumpro a lei. Imagina se a gente pudesse se vangloriar, estou salvo porque eu pratico boas obras, estou salvo porque o meu ministério ele é muito rico, muito grande, muito próspero, estou salvo porque faço obras de caridade, etc, etc. Estou salvo porque tenho títulos de não sei o quê, porque fui eu que fundei a igreja não sei aonde, porque fui eu que iniciei essas coisas. Imagina, não é por aí, não é por aí. Essa fé genuína que o Espírito Santo coloca dentro do nosso coração nos impulsiona a nos gloriarmos na esperança da glória de Deus. Ou seja, quando nós somos justificados, aceitos por Deus, agora temos comunhão com o Pai nos aceita, pode vir, né? O perdão é, pode ir, está perdoado, vá em paz, meu filho. Justificado, vida de justificado é assim, ele peca também, ele falha. Ele pede perdão e fala, papai, me perdoa. Está perdoado, vá em paz. Papai, eu preciso de ti, pode vir, vem. Essa é a vida de um justificado. Esse ir e vir, debaixo da graça, debaixo do Espírito Santo, é a vida que Deus quer que nós vivamos de segunda a segunda, de janeiro a dezembro, vivendo para a glória de Deus, vivendo, almejando a glória de Deus, que Ele seja glorificado em tudo na nossa vida espiritual, na nossa vida emocional, na nossa vida sentimental, profissional, no nosso trabalho, na nossa casa, em todas as áreas de um ser humano justificado, reconciliado. Ele quer ver a glória de Deus em todas as coisas. Claro que ninguém é perfeito, nós erramos, nós falhamos, mas o foco, o propósito é esse, a glória de Deus
acima da glória dos homens. E essa fé genuína que o Espírito Santo faz nascer dentro de um regenerado, alguém que foi realmente convertido, que abandonou as velhas práticas do pecado, alguém que foi transformado por Deus, e essa fé genuína leva a pessoa a glorificar a Deus, mesmo que haja tribulações, porque o justificado, o regenerado, ele sabe que a tribulação produz perseverança. Nós perseveraremos mais ainda que a chapa esquente, ainda que a luta aumente, ainda que a prova aumente, nós perseveraremos, porque a fé genuína, a fé verdadeira, ela faz isso. E mais, e como a salvação ela é progressiva, a operação de Deus é progressiva na nossa vida, a perseverança, ela produz a experiência. Aí você começa a ter experiência com Deus, você vai vendo Deus agir no ordinário, no extraordinário, você vai vendo Deus operar. Você ora, você busca Deus, você jejua, você santifica, você se santifica, você busca o socorro de Deus, você adora a Deus, você congrega, você reúne com os santos, você não vive isolado, achando que sozinho você é o cara, porque a Bíblia fala que quem se isola peca, e é isso mesmo que acontece, é tudo muito mais difícil para um isolado. Então você busca o Senhor, você estuda a palavra de Deus, você não só lê, você estuda a palavra de Deus e você vai tendo experiências com Deus, isso vai alimentando cada vez mais a sua fé. E nessa toada, a experiência, ela vai produzir o quê? A esperança de que Jesus vai voltar, a esperança de que reinaremos com Cristo, a esperança de que vale a pena servir ao Senhor, a esperança de que não estamos abandonados, a esperança de que temos um Pai Celestial, a esperança de que ainda que a nossa mãe, nosso pai nos abandone, Deus, o nosso Pai, não nos abandonará, a esperança de que pode cair o mundo, nós estaremos em paz, a esperança de que ainda que morremos nesta vida, ressuscitaremos para a glória de Deus, a esperança de que mesmo que as portas se fechem, Deus abrirá janelas para nós. E ainda que Deus feche portas, outras Ele abrirá para nós. A esperança, que maravilha! A esperança que o Espírito Santo produz em nós através da fé genuína, da fé verdadeira, que emerge da palavra de Deus. E essa fé, conforme a palavra de Deus, ela não traz confusão. Essa esperança, melhor dizendo, não traz confusão, não há dúvidas. Será que é isso mesmo? Será que Deus é fiel mesmo? Será que Deus é verdadeiro? Será que Deus existe? Será que esse tempo que eu estou aqui é em vão? Esse tempo todo que eu estou aqui, será que é em vão? Será que o que eu estou fazendo para Deus é em vão? Veja, você só faz para Deus porque Ele fez por você. E ninguém faz nada para Deus se Deus não ter feito por nós primeiro. Quem foi que Ele deu primeiro para que possa cobrar dele alguma coisa? Quem deu a ele algum conselho? Quem foi seu conselheiro? Diz Paulo em uma doxologia, em uma escrita mais adiante na palavra, onde ele louva o Senhor. Ó, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, do conhecimento, do poder de Deus. Quem foi que deu a ele algum conselho, algum presente? Pois por Ele, para Ele são todas as coisas, glória, pois a Ele eternamente, amém. Então essa esperança não nos decepciona. A religião vai te decepcionar. Os falsos profetas vão te decepcionar. Os falsos líderes vão te decepcionar. E até bons pastores, bons líderes vão te decepcionar também. Porque é ser humano. Eu vou te decepcionar. Qualquer um pode te decepcionar, mas o Senhor Jesus jamais nos decepcionará, porque Ele é fiel, a sua palavra é fiel. Deus não decepciona. De Gênesis a Apocalipse, não tem um dia que Deus decepcionou alguém. Deus é fiel, Ele é perfeito. Por isso que nós temos que colocar em Deus as nossas expectativas.
Quando a gente coloca nossas expectativas numa religião, num ministério, numa igreja, num líder, no dinheiro, num título, num cargo, você vai se decepcionar. É questão de tempo. Você vai se decepcionar. E às vezes essa decepção vai ser tão grande que vai te arrastar para o fundo do poço. Mas eu te digo uma coisa, se você está no fundo do poço, glorifica ao Senhor. Sabe por quê? Porque agora só tem um jeito, é subir. E Deus é o Deus dos recomeços. O Deus que justifica, o Deus que nos justifica, Ele tem poder e Ele está estendendo o braço para muitos nesta hora, para te reerguer do fundo do poço. Quem sabe essa palavra é para você também, né? E por que tudo isso acontece? Porque é conforme eu já disse, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Veja, o Pai provou o seu amor pela humanidade, pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Veja, o Pai é tão bom, Ele nos ama tanto, que quando a gente estava lá, chafurdado na lama do pecado, nos vícios, nas misérias, na podridão do pecado, mesmo assim, Ele nos amou. Consegue entender que por mais que nos esforcemos para fazer alguma coisa para Deus, nada disso será suficiente para nos salvar ou fazer com que o Pai nos aceite? Ele nos aceitou por Cristo Jesus quando nós estávamos na lama, no brejo do pecado. Você entendeu agora? E eu vou dizer uma coisa que está escrito aqui, nós lemos. O sangue de Jesus tem poder para justificar qualquer pecador diante de Deus. Eu vou repetir, qualquer pecador pode ser justificado pelo sangue de Jesus. Olha que notícia boa. Ah, mas eu fiz muita coisa errada na minha vida, você não me conhece. Eu não preciso te conhecer, não preciso. Mas Jesus te conhece. E seja qual for o pecado que você praticou, cometeu, é claro que existem consequências. Às vezes você vai ficar colhendo por um tempo essas consequências. Mas perdoado e justificado, instantaneamente você é, se você crê que Jesus Cristo é o seu único Senhor e Salvador. O sangue de Jesus, o seu sacrifício, te justifica. E a ira de Deus não está mais sobre a sua vida. Você está absolvido do juízo final, da condenação do juízo final, você está absolvido. Isso é salvação, isso é vida eterna, isso é Bíblia, isso é Evangelho. Entenda que nós não somos donos da razão, não somos donos da verdade e que nós precisamos sim ter relacionamento com o Pai, intimidade, comunhão com Deus, e isso é oração, através da oração, através das lágrimas, jejuando, lendo Sua palavra, estudando Sua palavra, conhecendo o Pai. Isso é diário. A vida de um justificado é assim, ele tem desejo disso. Todo dia, de segunda a segunda, de janeiro a dezembro. Isso é um processo diário, é o processo da salvação. Quanto mais vida de santidade, mais presença de Deus na nossa vida, mais presença de Deus na nossa casa, mais presença de Deus no nosso casamento, nos nossos filhos, no nosso trabalho, mais presença de Deus no nosso bairro, na nossa igreja, na nossa comunidade, na nossa rua, mais presença de Deus em todos os lugares. Talvez você, justificado, vai ser a única Bíblia que alguém já leu em toda a sua vida. A Bíblia diz que nós somos cartas vivas que transmitem o Evangelho. E finalizando, a grande palavra de esperança que eu posso te dar é com base na Bíblia. É com base no versículo 10 e 11. É reconciliados com Deus, seremos salvos. Ué, mas seremos salvos? Não já estamos salvos? É isso. Quando você aceita a fé genuína, quando você aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você é salvo. Ah, eu vou perder a salvação depois? Para com isso. Não, não tem isso não. Não tem isso não. Perde, ganha. Não, para com isso. Não existe isso não. Não existe isso não. Isso é teologia ultrapassada. Tá, mas não, peraí, como é que me explica? Você foi salvo. Você está salvo. E agora?
agora você vai continuar sendo salvo, porque é um processo de santificação diária. E Paulo confirma isso quando ele diz, olha, nós nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos reconciliou. Ou seja, no tempo presente, agora, nós estamos sendo salvos, nós estamos reconciliados agora. E no versículo 10, ele finaliza dizendo que nós seremos salvos no final. Então, finalizando, alguém que tem paz com Deus, alguém que não é mais inimigo de Deus, é inimigo do mundo, é inimigo do mal. Essa pessoa, ela foi salva quando aceitou Jesus Cristo. Ela está sendo salva todos os dias porque o Espírito Santo está derramado dentro dela e o amor de Deus está derramado dentro do nosso coração e vai nos transformando de fé em fé, de glória em glória, para vivermos um dia de cada vez até a volta do Senhor Jesus. E em terceiro lugar, a reconciliação nos traz essa esperança de que seremos salvos no final de todas as coisas. Não será em vão a nossa carreira, não será em vão. Como disse o apóstolo Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E agora, a coroa que está reservada, não só para mim, mas para todos aqueles que amam o Senhor Jesus, será entregue na vida eterna. E assim a gente chega ao final do capítulo 5, parte A de Romanos. Espero que Deus tenha falado ao seu coração, que você tenha sido abençoado, edificado. E se foi bênção na sua vida, eu te peço, compartilha a bênção. Compartilha esse link no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, se você ainda tem Facebook, né? Compartilha para todo mundo. Compartilha o bem, compartilha a palavra de Deus. E a gente se vê na próxima aula, quando vamos continuar o capítulo 5, parte B. Se você ainda não é inscrito no canal Já para a Bíblia, aproveita agora, se inscreve e deixa o seu like. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e um beijo no coração. Tchau, pessoal!